é oração? O que é orar? Por que oramos? Gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, onde nós lemos: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Jesus começa esse texto falando que não deveríamos ser como os hipócritas. Quem eram os hipócritas? A quem Jesus se referia? Jesus aqui falava dos fariseus, dos mestres da lei. Os mestres da lei da época de Jesus tinham horários muito rígidos de oração. E eles deveriam parar o que estavam fazendo naquele momento para orar. E o lugar de oração, teoricamente, eram os templos, para onde então eles se dirigiam várias vezes ao dia para terem os seus momentos de oração. E muitas vezes esses mestres da lei não conseguiam chegar ao templo no horário determinado. Então eles paravam em praça pública, paravam onde eles estavam para ter ali o seu ritual, o seu momento de oração. E ali eles repetiam muitas rezas, muitas orações. Eles cumpriam com o seu ritual, na frente das pessoas. E Jesus Cristo aqui fala com os seus discípulos e fala com os seus seguidores que quando estes orarem, não deveriam ser como os hipócritas, que paravam na frente dos outros. E na verdade eles faziam isso para serem admirados, para serem olhados pelas pessoas. Esses fariseus, os hipócritas, como diz Jesus, eles gostavam de ser reconhecidos pela sua piedade, gostavam que as pessoas passassem por eles e pensassem: nossa, esses sim, esses têm fé. Mas Jesus aqui faz um alerta para os seus discípulos, para os seus seguidores: quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de ficar orando em lugares públicos para serem reconhecidos pelas pessoas. Jesus continua falando: eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Bem, qual recompensa? Do que Jesus está falando? O que os fariseus esperavam ao parar em público para orar? Eles esperavam o reconhecimento, a admiração das pessoas. E Jesus aqui fala: bom, esse reconhecimento eles já conseguiram. Não sejam como eles, nos diz o Senhor Jesus. Não fiquem fazendo da oração um ato de se exibir, de mostrar a sua fé, de mostrar o quanto vocês são piedosos. Jesus fala: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e tenha um tempo. Não que nós não devamos orar em público, não que nós não podemos orar nos cultos, mas a oração não deve ser algo do qual nós nos gloriamos ou para nós acharmos que assim podemos ter a admiração dos outros. Jesus nos convida a ter um tempo a sós com Ele, recolhidos no nosso quarto. E é interessante que esse texto bíblico, ele não diz que lá no quarto estaríamos sozinhos, mas diz que o Senhor Jesus, lá no quarto, com porta fechada, estaria conosco. Esse versículo também diz que o Senhor que vê em secreto te recompensará. Ele não é apenas um Senhor que ouve
a nossa oração. Não é só um ouvido atento a nós. Mas é um Senhor que se coloca ao nosso lado. É um Senhor Deus que vem, que entra no quarto, que vê. Então, por isso, diante de Deus, não precisamos fingir. Diante de Deus, quando nós estamos tristes, não precisamos fingir felicidade. Nós podemos ser sinceros, podemos rasgar o nosso coração. Podemos falar aquilo que temos dentro de nós. Podemos rasgar a nossa alma e compartilhar com o Senhor aquilo que nós estamos sentindo. Oração é uma forma de mantermos um relacionamento com Deus. Existe uma frase que nós usamos para explicar para as crianças o que é oração. Nós costumamos dizer que orar é falar com Deus. Olha que interessante. Orar é falar com Deus e não para Deus. Percebe a diferença? Quando nós dizemos que orar é falar com Deus, pressupõe-se que Deus também fala. Então, por isso que o tempo de oração deveria também estar acompanhado por um momento de leitura da palavra, porque é por meio dela que Deus fala conosco. Orar é falar com Deus. Vá para o seu quarto, feche a porta e tenha um tempo com o seu amigo, com aquele que ama você, que deseja se relacionar contigo. Fale com ele, mas leia também a palavra. Permita que ele edifique a tua vida, que ele mostre a sua vontade para você. A sugestão é que nós leiamos a Bíblia em sequência. Muitas pessoas costumam, em determinados momentos, simplesmente abrir a Bíblia e ler aleatoriamente algum versículo. Mas isso pode ser meio arriscado. Por isso é bom nós lermos em sequência. Escolha um evangelho, leia Salmos, leia um livro do Novo Testamento. Para começar, é melhor o Novo Testamento do que o Antigo. Mas leia todos os dias alguns versículos. Não precisa ler muitos capítulos. Leia e tente perceber qual é a palavra, qual é o versículo que fala ao seu coração. E tenha um tempo de oração pedindo para que o Senhor te ajude a colocar aquele versículo, aquele ensinamento em prática. Por isso que Jesus nos fala, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e tenha um tempo a sós com o Senhor. O Senhor sabe, o Senhor te conhece, então abra o seu coração, seja transparente, peça ajuda, peça socorro, expresse aquilo que está dentro de você. O Senhor vê em secreto, o Senhor vê profundamente dentro de você. A outra parte desse texto nos diz que também não precisamos ser iguais aos hipócritas, que faziam muitas repetições, né, que oravam sempre a mesma coisa, porque achavam que por muito falar eles seriam ouvidos. Muitas vezes nós pensamos que oração boa é aquela oração comprida, com palavras difíceis, né? Nós costumamos admirar as pessoas que sabem orar, que sabem usar palavras que às vezes nós nem conhecemos, mas oração é uma possibilidade de relacionamento, é uma conversa com o nosso amigo. Quando nós conversamos com os nossos amigos, como nós falamos? Usamos palavras difíceis, complicadas, ou nós falamos do jeito que somos, com liberdade? Assim também é com Jesus. Não precisamos orações compridas, longas. Não precisamos dizer o que não estamos sentindo. Nós podemos ser nós mesmos, porque Ele nos conhece. E Ele aceita a nossa oração do jeito que sai, desde que seja feita com o coração.
Mais adiante, finalizando, nós encontramos no versículo 8 a seguinte promessa: o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Pois é, se Deus sabe o que eu preciso, então por que eu devo orar? Já falei antes, oração é uma maneira de desenvolver um relacionamento com Deus. Como nós desenvolvemos o relacionamento com os nossos amigos? Ou como nós nos tornamos próximos de alguém? Não é por meio da conversa? Não é por meio do diálogo? Oração é uma maneira de desenvolver a nossa amizade com Jesus. Jesus escuta a nossa voz, Ele ouve o nosso clamor, Ele sabe do que precisamos. Mas Ele gosta que nós nos dirigimos a Ele, que nós o busquemos para conversar. Muitas pessoas acham que oração é uma lista de supermercado, né? Onde a gente coloca os itens, as coisas que a gente precisa, a gente ora por aquilo e deu. Pronto. Mas pense você que é pai ou mãe. Imagine se seu filho o procurasse apenas para pedir. Geralmente é assim, né? Eles nos procuram para pedir as coisas. Mas pense que legal quando seu filho te procura para conversar, para abrir o coração, para pedir um conselho. Que legal quando nosso filho vem a nós e diz assim: olha, eu só vim para te dar um abraço. Só vim para dizer como você é importante para mim. Assim como nós, que somos pais, nos alegramos quando um filho vem a nós apenas para ter um tempo conosco, o Senhor também se alegra quando nós nos voltamos a Ele, quando nós nos lembramos dEle, quando nós o buscamos. Então, fica o desafio, fica o convite. Tiremos um tempo, todos os dias, para falar com aquele que nos ama, que deseja esse encontro conosco, que apesar de saber e conhecer tudo o que precisamos, deseja passar um tempo conosco. E que possamos assim, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de insegurança e ansiedade, sermos fortalecidos. Que a amizade com Deus possa nos trazer paz e esperança em meio às notícias ruins que chegam todos os dias. Que a certeza de que Deus está conosco traga alegria aos nossos corações. Que Ele assim te abençoe, que Ele assim te guarde.